Giardini, boa noite. Boa noite. Duas, por gentileza, porque claro que eu vou querer que você faça a avaliação do jogo, né? E se você puder responder, por favor, sobre o Elinho, se ele pediu para sair. E esteve aqui o vice-presidente do esporte e o citou várias vezes, até falando que você é estagiário por falta de fair play naquele lance em que o Jusilei coloca a bola para fora quando o Peixoto está caído no ataque. Com certeza você já deve ter ouvido ou já deve estar sabendo o que ele falou, se você tem algo a responder. Bom, gente, sobre o jogo, a gente sai bastante frustrado com o resultado. Obviamente não era o resultado que a gente queria, né? A gente tinha realmente a expectativa de vencer e sabia que tinha condição para fazer isso. Analiso um primeiro tempo um pouco mais trancado, onde a gente procurou espaços para entrar dentro da defesa do Sport e teve um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, tivemos algumas alternativas dentro do primeiro tempo que poderíamos ter feito o gol. E uma alteração tática já de posicionamento para o segundo tempo, que a meu juízo destrancou um pouco o jogo, nos possibilitou ser mais agressivos, ser mais ofensivos. E, infelizmente, a gente acabou pecando demais na finalização, no último passe, em situações que a gente poderia ter definido o jogo. Talvez a ansiedade tenha atrapalhado, justamente por estar todo mundo querendo demais, né, colocar o São Paulo dentro do G4. Mas hoje foi um dia que a gente lamenta aí essa falta de efetividade na produção ofensiva. Eu sinceramente não vou responder, não. O Giardini, eu queria que você falasse um pouco sobre o Nenê, sobre a forma como a torcida reagiu a ele, sobre a conversa que você teve com ele, porque você deu um abraço nele na hora que ele foi substituído. Ele é um cara que tem clima para permanecer no ano que vem e contornar essa situação dele é uma das suas principais missões agora como técnico efetivo? O Nenê é uma liderança importante dentro do nosso vestiário. É um cara que desde que chegou encarou esse desafio aqui do São Paulo como talvez um dos maiores da sua carreira. A gente percebe isso por tudo que ele fala, por tudo que ele faz. Um cara, mais uma vez, volto a dizer, extremamente dedicado nos treinamentos. Foi decisivo para a gente dentro do campeonato em muitos jogos. E errar o pênalti, acho que faz parte. Acho que, se não me engano, é o primeiro pênalti que ele erra. Fez alguns outros importantes. Jamais se eximiu da responsabilidade de assumir. A gente sabe o quão é difícil, né, um pênalti numa situação dessa, onde vem na cabeça o filme de eu não posso errar, porque o jogo já está difícil, a gente está com dificuldade de fazer o gol. É uma chance de ouro, né? Infelizmente, hoje foi o dia dele errar. Está bastante chateado, como todos nós, como torcedor. E eu, como treinador, faria isso, fiz por ele, mas faria por qualquer atleta do São Paulo, porque entendo que aqui dentro está todo mundo trabalhando demais para dar alegria para o torcedor, para conquistar as vitórias e especialmente nos momentos difíceis, eu realmente quero que os meus jogadores tenham certeza de que eu vou estar do lado deles. A gente vai estar sempre junto. Giardini, você está pegando um time que você não montou, né? Você trabalhava na comissão fixa do Aguirre, do São Paulo, enfim. Esse time do São Paulo tem as suas características do que você pensa? Você consegue transformar a sua ideia de jogo para esse time do São Paulo? E aproveitando agora que você foi efetivado como técnico, né? Tem que fazer muitas mudanças para a próxima temporada pensando em elenco? Eu acho que todos os treinadores, em primeiríssimo lugar, têm que conseguir analisar o plantel que tem e montar uma ideia de jogo que explore as virtudes dos seus principais jogadores, que consiga a ideia de jogo atender a característica do elenco como um todo. E vejo, sim, condição no elenco de praticar aquele futebol que eu acredito seja o melhor, o mais adequado. E a gente precisa realmente trabalhar bastante para melhorar. A gente tem essa consciência e acredito que eu vá conseguir evoluir muitas coisas aí com todos os jogadores que a gente tem aqui. A gente está tão focado nessa reta final de campeonato que a gente realmente tem deixado... vai deixar esse planejamento para 2019 um pouquinho em paralelo, mas a gente tem realmente o nosso foco, o principal foco é esses 2 jogos que faltam para a gente buscar a vitória ainda. Giardini, tudo bem? Parabéns pela efetivação. Hoje, dos 23 relacionados, 9
passaram por você na base do São Paulo. Eram 10 da base, mas o Rodrigo Caio já tinha subido antes da sua chegada. E você se valorizou muito no São Paulo e chegou a essa condição de técnico efetivo por ter dado jogadores e dinheiro aos cofres do São Paulo. Em cima dessa avaliação minha, eu pergunto a você, como o São Paulo tem um aspirante campeão e uma base muito forte, pode recair em você o ano que vem, montar um time muito baseado nessa garotada, nesse pessoal, e você receber poucos reforços de peso? Pode ser uma responsabilidade que você vai herdar para 2019? Eu acho que uma das coisas boas, né, que o São Paulo vai colher, me tendo como treinador, é justamente um conhecimento profundo desses meninos todos que a gente tem na base e realmente tem muitos meninos com potencial. Obviamente que a gente tem que ter responsabilidade para lançá-los, tentar lançá-los sempre no melhor momento, no momento que a gente sente que eles estão preparados. Alguns a gente precisa testar no jogo, justamente para ver como vai reagir, porque às vezes pode até estar vivendo um grande momento no sub-20 ou no aspirante, mas a gente sabe que jogar no profissional é um pouquinho diferente, especialmente a parte emocional, né, que nem todos conseguem ter a tranquilidade, né, para desenvolver o mesmo jogo. Mas a gente com certeza vai se apoiar muito nesses meninos todos que vêm e a direção vai saber avaliar, potencializar e construir um elenco que defenda o São Paulo em todas as competições com chance de ganhar. O André, na minha visão, futebol, fair play no futebol é uma grande hipocrisia na maioria dos casos. O nego faz cera, se joga, simula, devolve a bola lá do outro lado, tal. Queria saber qual que é a sua análise sobre fair play e sobre esse lance polêmico específico que desencadeou nessa deselegância do Cartola do esporte. Eu acho que é importante fair play dentro do futebol. Sempre defendi nas minhas equipes a postura, o respeito ao adversário, o respeito à arbitragem, o respeito ao colega, ao companheiro. São valores que eu não abro mão. Onde eu trabalhar, eu vou exigir isso, especialmente estando no São Paulo, que sempre foi um clube que primou por tudo isso. Mas no lance propriamente dito, eu comecei a entender que a coisa estava se repetindo com uma certa frequência e também é importante que a arbitragem faça esse tipo de análise para não tornar o fair play um ato de catimba ou de irritar o jogo como um todo ou gastar tempo. Em algum momento, a minha interpretação, e eu acho que praticamente de todo o estádio, é que o esporte estava já começando a fazer uso, né, dessa elegância que a gente gosta de ter e faz questão que a gente tenha, mas chega um ponto também que a arbitragem tem que julgar quando realmente tem que se botar a bola para fora para ser atendido, quando pode ser que o jogador esteja valorizando. É difícil, né, ter esse julgamento. Talvez eu até tenha sido infeliz, porque parece que houve um pisão mesmo na mão, né, e o juiz veio justamente me avisar isso. Mas, enfim, foram quase 10 atendimentos, e aí eu acho que é um pouquinho abusivo, né? Jardine, boa noite. Na partida contra o Cruzeiro, recentemente, você disse que entendia a torcida não lotar o estádio porque faltava espetáculo por parte do time. Hoje o número foi relativamente pequeno também, pouco mais de 15 mil pessoas, e pior do que isso, a torcida, no fim do jogo ali, falou que está cansada de time amarelão, coisa assim. Vaiou muito o próprio Nenê também quando ele saiu. Queria saber para você como é que é a estreia como técnico efetivado numa situação como essa, assim, que a torcida não está abraçando o time. A gente, entre nós treinadores, né, que estão buscando um lugar nesse mercado que é tão competitivo, a gente sempre comenta que as oportunidades para a gente vão aparecer sempre num momento difícil. Não vai aparecer quando tudo estiver andando bem, porque aí não se trocaria, né? Então a gente sabe do momento difícil que a equipe vinha atravessando, não é de agora. A gente vinha com dificuldade de vencer os jogos em casa também. E agora a minha missão, e eu estou encarando de peito aberto, sem medo, enfrentando as dificuldades que a gente sabe que tem, mas com o pouco tempo que eu tenho para treinar, eu estou tentando justamente aumentar o nosso poder de fogo, aumentar o repertório ofensivo, tornar o nosso time justamente mais agressivo com a bola, sem a bola, que a gente consiga construir mais situações de gol. E sinto realmente que a gente tem evoluído nesse quesito, ainda de uma maneira insuficiente para vencer o jogo, porque o resultado fala por si, né? Mas quem analisar friamente o jogo vai realmente perceber que o São Paulo hoje foi mais agressivo aí do que vinha sendo.
Você falou também tá do lado dos seus atletas sempre. Eu queria retomar essa questão do Nenê, que perdeu o pênalti, claro, mas também foi muito vaiado, como eu já falei, quando saiu. Você pretende ainda conversar com ele sobre esse momento, depois do jogo de hoje, ou você acha que pela experiência dele, acho que talvez cicatrize rápido, não necessite de uma conversa posterior? Posso dar o relato que ele está bastante chateado dentro do vestiário, porque ele sabe como era importante a gente fazer o gol naquele momento, e talvez ele mais do que todo mundo, né, esteja chateado. Mas é um jogador experiente, um jogador que entende, sabe que são coisas que acontecem, né, especialmente com os jogadores mais importantes do elenco, os jogadores mais decisivos, os mais experientes que acabam tendo que assumir a responsabilidade em momentos difíceis, como é uma cobrança de pênalti. Eu realmente espero que ele se recupere rápido, porque a gente tem mais um jogo importante aí no ano e a gente vai precisar, com certeza, dele com a cabeça boa. Jardine, pensando no ano que vem eu já ouvi você falando várias vezes, até antes de assumir o São Paulo de maneira oficial agora, que é relativa à questão da cultura do clube com o jeito de jogar. Como que você imagina para o ano que vem esse São Paulo, que já ganhou tendo um jogo mais propositivo, de passe curto, mas também com um jogo mais vertical, com o Muricy, por exemplo? Você já tem um modelo para o ano que vem? Vai depender da formação do elenco? Como que você já está planejando aí o desempenho dentro de campo do seu time? Eu tenho algumas ideias que eu realmente não abro mão nas minhas equipes, porque dentro da categoria de base é verdade, mas eu venci muito dessa maneira. Então tem coisas que eu não abro mão, e tem coisas que a gente adapta ao elenco que a gente tem, como eu falei, aos jogadores que a gente tem. Obviamente que os trabalhos nunca são iguais um ao outro, justamente pela característica dos jogadores. Mas o que eu posso te antecipar que eu não vou abrir mão é de uma equipe extremamente agressiva, uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que vai marcar muito forte, que sempre vai entrar no campo para não deixar o adversário jogar, e com a bola no pé vai ter mais competência, vai produzir as suas situações de gol, porque eu realmente acredito na minha capacidade de fazer isso com os grupos que eu trabalhei, e é isso que eu vou buscar em 2019. Eu realmente espero ver um São Paulo dessa maneira que eu falei, extremamente agressivo e extremamente competitivo.